Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 247. Eu acho que eu errei os números anteriores, mas estive analisando e esse é o 247. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, dando sequência nos vídeos anteriores, nós nos encontramos no tema Os Desencarnados e também os Orientadores. Então, Hermínio Corrêa Miranda ele continua dizendo da seguinte forma: teremos que aprender a trabalhar com ambos os grupos. Então, não sei se você se lembra, existe dois grupos de espírito: os benfeitores espirituais e também os espíritos sofredores, necessitados, que são levados à casa espíritas pelos benfeitores espirituais. Por isso que nós temos que ter primeiro conhecimento da doutrina dos espíritos, para depois lidar com ambos os grupos. Para lidar com os benfeitores espirituais, nós precisamos ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Para lidar com os espíritos inferiores, nós precisamos ter conhecimento da doutrina dos espíritos. Aí você pode pensar assim, mas não há necessidade de conhecimento para lidar com os benfeitores espirituais? Ora, Allan Kardec é quem, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, nos orienta que nós devemos saber quais os tipos de pergunta que, quais tipos de perguntas nós fazemos. Eu ia usar um outro termo aqui, mas eu resolvi não. Então nós temos que saber quais tipos de assunto levar aos benfeitores espirituais, de forma que aquele grupo que não tem conhecimento, é óbvio que ele se perde, né? Porque conforme disse aqui Hermínio Corrêa Miranda, sempre que um grupo de pessoas se reúne para trabalhos de natureza mediúnica, um grupo correspondente de espíritos se aproxima, né? Todos nós somos, no mundo espiritual, companheiros. Todos nós temos no mundo espiritual companheiros, amigos e guias, tanto quanto desafetos e obsessores em potencial e em atividade. Nós já explicamos isso aqui. E agora, dando sequência, teremos que aprender a trabalhar com ambos os grupos. Não vamos conviver apenas com aqueles que vêm para ajudar-nos. E nem seria esta a finalidade de um grupo que se prepara para a difícil tarefa da desobsessão. Então você percebe que Hermínio Miranda ele continua focado no trabalho de desobsessão, né? Só que nós temos que fazer aqui uma separação. Que tipo de trabalho de desobsessão é esse que Hermínio Miranda está focando nele? Porque se nós pararmos para observar, conforme nós já dissemos nos vídeos anteriores, a importância do grupo se preparar, né? Você se lembra daquele grupo de 12 pessoas e mais um doutrinador, né? Não é? Então é necessário
6 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano, para integração, para que o grupo, né, fique homogêneo. E também equilibrado. Então, é preciso entender que todo grupo equilibrado tem ali os que auxiliam, são espíritos equilibrados. Aqueles grupos desequilibrados são espíritos desequilibrados que conduzem os trabalhos. Mas nós temos que parar e observar. Não vamos conviver apenas com aqueles que vêm para ajudar-nos. Na casa espírita, nós não convivemos apenas com os mentores espirituais. E nem seria esta a finalidade de uma casa, de um grupo que se prepara para a difícil tarefa da desobsessão. Mas que desobsessão é essa? Será que Hermínio Miranda ele continua focando a reunião mediúnica de desobsessão na casa espírita, no princípio, quando ninguém tem conhecimento? Ou será que ele não está querendo dizer que essa desobsessão aqui é aquela que, conforme nós já dissemos aqui, muitas pessoas, eu encontro com algumas pessoas na rua, eles me dizem assim, você está ficando louco. Eu deixo a pessoa falar. Eu não posso discutir com ninguém. É um direito democrático de todo mundo. Você está ficando doido? Mas por quê? Então me interna eu, né? No vídeo anterior que eu assisti, você dizendo que nós podemos realizar sim um trabalho de desobsessão dentro de casa, na rua, no mercado, no banco, no trabalho. Ô Luiz, espiritismo é uma coisa muito séria. Desobsessão é um trabalho muito sério. Eu tenho que ouvir as pessoas dizer isso. Isso é sinal que a pessoa ainda não conseguiu digerir os ensinamentos contidos nas 5 obras básicas. Porque a pessoa, quando ele ouve alguém dizendo assim, você precisa passar pelo trabalho de desobsessão, você precisa de um trabalho de desobsessão. Só o trabalho de desobsessão para te ajudar. Imediatamente a pessoa pensa, qual casa espírita que eu devo ir? Porque na casa de fulano, de ciclano, de bertano, eu tenho que procurar um trabalho de desobsessão forte. E nós já dissemos aqui que não existe trabalho de desobsessão forte, não existe passe forte, não existe centro forte. E sim, existe pessoas sem fé. Existe sim pessoas sem conhecimento. Fé fraca. Né? Como se diz o ditado aqui na Terra, Maria vai com as outras. Então a pessoa associa logo de cara, a pessoa associa a um trabalho de desobsessão num centro espírita. Aí a pessoa pega, procura uma casa espírita meia boca. E lá, eu vou abreviar essa história assim, ó. E lá, as pessoas também não têm conhecimento nenhum, né? Porque a pessoa chega lá e diz assim, ó, eu não passo pelo atendimento fraterno, não. Porque não tem atendimento fraterno nas casas meia boca. O problema meu é o que eu falo, né? Mas eu aguento. Eu ainda tenho um resto de
de combustível no tanque, eu aguento. Até o final sozinho eu aguento. A mensagem está aí. Até o final sozinho eu aguento. Então a pessoa chega lá na casa espírita meia boca e diz assim, olha, eu vim aqui porque me disseram que eu preciso passar por um trabalho de desobsessão. Aí vem um médium ou o presidente do centro, nossa senhora, você está super carregado. Carregado do quê? Do que a pessoa está carregado? Nossa, tem 7 espíritos te acompanhando. É engraçado que essas pessoas, eu acho que eles não têm evidência, não. Eles têm bola de cristal nas vistas. Eles nem sabem que a evidência é da alma e não do corpo físico. Pois bem, não nós vamos realizar um trabalho de obsessão para você. Entra para cá, se achega. E põe o caboclo sentado ali e é espírito comunicando para tudo quanto é lado. Depois a pessoa se levanta. Nossa, eu estou bem melhor. É lógico, porque aliviou o psicológico e emocional da pessoa. Ele acabou de passar por um confessionário. Então é natural que a pessoa se sente melhor. Nada melhor que quando a pessoa com a consciência pesada, que ele tenha condições de desabafar com alguém. Parece que alivia, transfere para o outro aquele peso que ele trazia no coração. E a pessoa vai embora sem nenhuma educação. O que é essa educação? Sem conhecimento. Ele chegou à casa espírita sem conhecimento, ele não recebeu informações, orientações nenhuma, como ele teria que se comportar a partir daquele momento em diante, com responsabilidade, compromisso, conhecimento, amor, caráter, benevolência, indulgência. Ele não aprendeu nada. Ele continua na tua vida de orgias, barzinhos, né? Noitadas e mais noitadas. Ô Luiz, mas e os barzinhos social? Nós não podemos nos esquecer que tudo que começa através do social termina num reformatório, termina numa penitenciária, num hospital psiquiátrico, termina num câncer, termina num reformatório mesmo, né? Numa clínica de reforma, né? Então, uma clínica, clínica, né? Então, tudo que está relacionado ao social, pelo menos eu passo essas orientações à luz da doutrina dos espíritos, até porque eu não vivo nem o social. Respeito o social. Ô Luiz, mas então você é antissocial? Não. Eu que de fato vivo o social. Porque o social não é você permitir que ele te administre, e sim você que tem que administrar o social. É sim, sim, não, não. Que vulcão é esse que nunca cessa essa necessidade do social? Então, a pessoa sai da casa espírita sem educação nenhuma e ela volta para o mundo de orgia. Então, essa pessoa me questionou isso. Luiz, você está ficando louco, porque você tem dito nos vídeos que há possibilidade, é possível sim, realizar trabalhos de desobsessão em casa, na rua, no trabalho, no mercado, na fila do banco. Eu falei para ele assim, mas você já leu o livro as obras básicas? Não. Aí
Eu pensei em desistir de conversar com ele, mas aí vó me apareceu, e quando vó me aparece é encrenca. Eu já estou tratando vó desse jeito agora. Quando ela me aparece é encrenca. Porque eu absorvo tudo. Tá. Dê atenção pro nosso irmão. Aí então tá. Falei, senta aqui, meu amigo. Eu estava tomando café na padaria. Senta aqui, vamos conversar. Você acha que esse diálogo nosso aqui não significa uma desobsessão? Uma autodesobsessão? O que você está me expondo não significa uma autodesobsessão? E ele começou a regalar os olhos. Eu pensei que ele ia ter um infarto. Falei, meu amigo, autodesobsessão. A responsabilidade de tratar os nossos obsessores a responsabilidade de tratar os obsessores é do obsidiado. E como que se trata o obsidiado? Como que o obsidiado deve se tratar? Em casa, é possível sim o trabalho de desobsessão. Paciência com a esposa. Aí eu comecei a falar com ele. Paciência com a esposa, com os filhos. Paciência com o esposo, paciência com os filhos. Resignação, aceitação, humildade. Não é aquela esposa ali, não tá aquela rainha de quando você casou. Não tá, porque quando você casou foi com uma maquiagem que eles prepararam lá no salão de cabeleireiro, né? Onde eles preparam as noivas. Não é falando mal não, gente. Mas acontece que tem pessoas que são tão cegas que eles casam com a maquiagem. E depois que a esposa tira a maquiagem em casa, ele desiste do casamento. Porque existe muitos casamentos por interesse de beleza. Outros interesse financeiro. E outros, existe casamento proveniente de obsessão também. Como existe, nós podemos incluir, existe casamentos também que são provas e expiações. Como existe casamentos que são bênçãos, são missões. Espíritos missionários no plano espiritual se comprometem em se reencontrar aqui na Terra e se unir para que ambos possam ajudar um ao outro. É o caso de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, com a esposa dele, Amélie Baudin. Então, ela foi um espírito preparado para ajudá-lo. Então, meu amigo, paciência com a tua esposa, paciência com teus filhos. Se queima a televisão, tenha paciência. Se acaba o gás, tenha paciência. Se acaba a água, se acaba a energia, paciência. Procura resolver tudo na calma, nada de xingar, nada de blasfemar. Isso é autodesobsessão. Se os vizinhos são descontrolados, tenha paciência com os vizinhos. Porque pode ter certeza que no momento que os vizinhos estão fazendo bagunça, barulho, som, essas coisas todas, e você ali perturbado dentro da tua casa, o único obsidiado naquela região ali é você. Porque eles estão vivendo no nível deles. E você que tem mais conhecimento, você está ali naquele desequilíbrio, por quê? Então, na rua, você pode praticar desobsessão. No trânsito, ter paciência, permitir que as pessoas passem na faixa de pedestre, respeitar o semáforo, respeitar a velocidade, andar na mão certa. Isso é autodesobsessão, meu amigo. No trabalho, respeitar os funcionários respeitar os patrões, os funcionários respeitar uns aos outros, agindo com ética, com moral, com caráter. 1%, meu amigo, fica lá para a casa espírita. Que lá na casa espírita já não se chama desobsessão. Lá na casa espírita chama-se
reunião reunião mediúnica de desobsessão. Veja bem, meu amigo, em casa nós não podemos realizar reunião mediúnica de desobsessão. Na rua também não. Na fila do banco não. No trabalho nós não podemos realizar reuniões mediúnicas de desobsessão. Mas na casa espírita, 1% em 99%, porque 99% cabe a nós nos desobsidiarmos fora da casa espírita. A autodesobsessão, meu amigo, significa reforma íntima, conhecimento, amor, caráter, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, paciência, resignação, porque nós lidamos com 1 milhão de seres constantemente. Ainda falei para ele, você não vê eu? Meu amigo, você não sabe o que eu passo, mas eu não estou te reclamando. E ele parado me ouvindo. Você sabe o que eu passo? Eu convivo com o plano espiritual e com o plano físico 24 horas, meu amigo. Tem dias, meu amigo, que eu vivo mais no plano espiritual do que no plano físico. Em contato, aliás, mais com o plano espiritual do que com o plano físico. Bati nas costas dele. Se eu te disser para você que eu já pensei 1 milhão de vezes em jogar toalha, cansaço, mas aí eu penso no Cristo. Aí eu penso no Cristo. E eu penso naquilo que Ele me confiou um dia. Aí, meu amigo, eu paro, penso. De fato, eu não posso me magoar, me trair, porque nós não traímos o Cristo. Eu não posso trair em mim, eu não posso trair em mim a confiança que o Cristo tem em mim. Ah, mas você não explicou desse jeito lá no vídeo. Você quer que eu abra aqui no meu celular? Vamos ouvir esse vídeo? Ah, mas eu não entendi dessa forma. Eu falei, mas é engraçado, né? Vocês, telespectadores, vocês querem que eu cozinhe o arroz, o macarrão, tudo e coloco na boca. E, se possível, mastigado também, né? Mas acontece que as pessoas não recebem informação. As pessoas não estão sendo orientadas. Com todo respeito, as pessoas estão buscando casas espíritas místicas, exóticas. Casas espíritas apócrifas. Não é falando mal, gente. Pelo amor de Deus, eu estou tentando abrir os olhos das pessoas porque eu me encontro nessa doutrina há mais de 42 anos. Então, não vai eu, depois de mais de 42 anos, começar a falar mal da doutrina dos espíritos. Eu não estou falando mal da doutrina do espírito, não estou falando mal dos espíritos, eu estou dizendo que os espíritas que deviam respeitar a doutrina dos espíritos estão distorcendo tudo. E os adeptos estão saindo totalmente crus das casas espíritas. Já vão direto para os bar, já vão para os barzinhos, para as festas de comemorações, festinha social, encontrinho social, barzinho social. Você está entendendo a mensagem? Barzinho social. E até quando nós vamos manter esse tóxico em nós? Até quando, gente? Até quando? Então, nós temos que ter em mente que não é daquela maneira que a pessoa chega na casa espírita e ali eles realizam aquele trabalho de desobsessão.
Não é daquela maneira. Então, não vamos conviver apenas com aqueles que vêm para ajudar-nos, e nem seria esta a finalidade de um grupo, né, de uma casa espírita que se prepara para a difícil tarefa da desobsessão. Então, creio eu que Hermínio Miranda aqui ele esteja tratando dessa desobsessão, mas não aquela desobsessão que é realizada dentro da casa espírita, que se chama reunião mediúnica de desobsessão. É também, mais 1%. Eu acredito que aqui ele esteja tratando da desobsessão fora da casa espírita, porque a desobsessão fora da casa espírita, ela é de fato a difícil. Por quê que ela é a difícil? Porque quanto mais o obsidiado luta, quanto mais ele persiste, mais perseguido ele é. E a luta dos médios é maior fora da casa espírita, pois todo êxito logrado dentro de uma casa espírita pelos médios na reunião mediúnica de desobsessão, educados, dons teus já, todo mérito, todo êxito se deve ao fato da disciplina, responsabilidade, compromisso, amor, conhecimento, caráter, moral, benevolência e indulgência. Gente, vocês vão me ouvir dizendo sempre isso. Porque o dia que vocês me ouvirem dizendo contra o que eu estou dizendo, eu vou estar abjurando. E eu já disse para você, com todo respeito, que eu não peço perdão a nada que eu digo aqui. Porque o que eu digo está embasado nas 5 obras básicas. Então, pedir perdão a você é o mesmo que abjurar o que está dentro das obras básicas. Então, vamos estudar. Porque às vezes as pessoas podem pensar assim: nossa, mas o Luiz está dizendo isso para servir para mim. Para servir para você por quê? Eu te pergunto uma coisa. Quando foi que aqui nós dissemos nomes de pessoas? Ah, Luiz, mas do jeito que você fala, não precisa nem dizer nome, porque a carapuça serve. Aí eu uso aquele termo. Bom, bem, então se a carapuça serviu, então vista. Mas vista, mas procura dar bom exemplo. Procura seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça como o senhor Espartaco fez comigo um dia. Ele olhou em mim e me disse: meu filho, Batuíra está aqui presente. Depois você procura aí no Google aí, espírito Batuíra, para você ver o que significa esse espírito. Batuíra está me dizendo aqui para você nunca se esquecer. Naquela casa, professor Eurípides Barçanufo, que você vai iniciar o trabalho logo, logo. O lema é: Deus é a casa, Jesus é a porta e Kardec é a chave. Batuíra está dizendo também que é para você se conscientizar-se de que você construiu uma casa sobre rochas, que vento e tempestade nenhuma irá derrubar. Mas que infelizmente muitas casas foram construídas na areia, que não aguenta nem a maré do mar. Mas, meu filho, Batuíra também manda te dizer: olha, eu estou dizendo isso em primeira mão. Nunca disse isso para muitas outras pessoas. Algumas coisas já disse, outras não. Porque isso foi só entre eu e o senhor Espartaco Giraldelli, amigo íntimo de Chico Xavier. Mas, senhor Batuíra está me dizendo aqui que você vai passar por tantos momentos difíceis, meu filho. Mas tanto.
que não se comparam aos que o Cristo passou. Mas que chegará momento que você vai pensar assim, será que vale a pena? Aí, meu filho, você pensa que sim, que vale a pena. Porque você está a serviço de Jesus. Você está a serviço de Jesus tentando arrebanhar ovelhas que se desgarraram do rebanho do Cristo. Então, por esse motivo, vale a pena, não desanime. Então, nós vamos para o próximo vídeo dar sequência nesse mesmo assunto.